Ok, então, independentemente desse seu entendimento do que é o saber nadar, eu acho que é senso comum que a primeira etapa, o primeiro momento do estar dentro da água está relacionado à adaptação ao meio aquático ou à adaptação ao meio líquido. Se a gente for pensar nesse processo de aquisição de experiência motora fora da água, a gente tem que as crianças, né, os bebês, eles passam lá por aquele momento de movimentos reflexos, que são movimentos e são ações, vamos dizer, quase que inconscientes, são reflexas. Depois ele adquire um conjunto de movimentos, deveria adquirir um conjunto de movimentos que a gente chama de rudimentares, controlar o próprio corpo, levantar a cabeça, segurar alguma coisa, soltar. Depois os movimentos fundamentais e só depois os movimentos especializados ou os movimentos esportivos. Então, isso fora da água, o que geralmente o professor faz? Mistura os movimentos fundamentais com os movimentos especializados. Então, já não dá certo. Legal. Se a gente for pensar nos movimentos fundamentais, a gente tem movimentos fundamentais que são locomotores, estabilizadores e manipulativos. Então, correr, saltar, rolar, se equilibrar em diferentes condições, lançar, receber, chutar, tudo isso são movimentos fundamentais. A gente poderia entender que são movimentos básicos para que depois, caso haja o interesse, esses movimentos sejam utilizados nos esportes. Porque nos esportes não pode ser qualquer tipo de chutar, não pode ser qualquer tipo de arremesso, no polo aquático, por exemplo, não pode ser qualquer tipo de recepção, tem que ser uma recepção específica. Mas se a criança não aprendeu o movimento básico, como é que ela vai fazer esse movimento dentro de um contexto onde ela tem que tomar decisão, pensar, receber uma bola e se locomover ao mesmo tempo? Então, primeiro eu ensino os movimentos básicos. O nosso problema enquanto professores de natação é o seguinte: por mais bem desenvolvidos que esses movimentos fundamentais estejam, e a gente sabe que, infelizmente, geralmente eles não são, mas por mais que eles sejam muito bem desenvolvidos, na maior parte das vezes eles servem muito pouco para o ambiente aquático. Então, aquele seu correr, rolar, saltar, que a criança fazia lá com 7, 8 anos muito bem fora da água, quando ela chega dentro da água, já não funciona muito bem. Então, aqueles movimentos fundamentais que a criança fazia com certa qualidade fora da água, quando chega na piscina, ela fica completamente perdida. Porque existem diversas diferenças de comportamento do nosso corpo, da nossa percepção do ambiente fora e dentro da água. Um exemplo bem simples, aí tem vários exemplos, mas um exemplo bem simples. Quando eu estou fora da água, eu só sofro a ação da força da gravidade. Tudo bem, todo mundo está acostumado com isso. Mas quando eu vou para dentro da água, além da força da gravidade me jogando para baixo, eu tenho uma força de empuxo que me joga para cima. Dependendo da sua composição corporal, você se posiciona dentro da água, essas duas forças, da gravidade e a força de empuxo, vão agir em pontos diferentes. Isso faz com que o nosso corpo desequilibre. Então, o nosso desequilíbrio dentro da água é completamente diferente do desequilíbrio fora da água. A posição corporal é diferente, a maneira que a gente respira é diferente, as resistências que a gente sofre do ar e da água são diferentes. A ação principal dos membros superiores e inferiores dentro da água e fora da água, eles são diferentes. Fora da água, por exemplo, os braços têm uma predominância de serem usados para o equilíbrio. Dentro da água, quem faz o equilíbrio são os membros inferiores, de uma maneira geral. Então, olha quantas diferenças. Além de todas essas diferenças que a gente pode resumir como sendo diferenças motores, a gente tem que entender que para esse indivíduo, por melhor que sejam os movimentos feitos fora da água, quando ele está dentro da água, ele está num ambiente, está num universo completamente desconhecido. E sempre que a gente está dentro de uma condição que é desconhecida, a gente tem diversos sentimentos que são considerados como negativos. Então a gente tem insegurança, decepção por não conseguir fazer o que você fazia anteriormente, uma sensação de incapacidade. Então essa pessoa que está tendo contato com o meio aquático, além da necessidade de aquisição dos movimentos fundamentais para o ambiente aquático, ela precisa superar um conjunto de dificuldades relacionadas ao medo, à insegurança. Então, são dificuldades emocionais. Então, é bacana quando a gente está trabalhando, às vezes, com adultos que vão fazer a fase de adaptação ao meio aquático. Parece que no início a gente é muito mais um psicólogo do que um professor de natação. Porque a pessoa precisa superar alguns medos e algumas inseguranças para que ela experimente aquilo que você está propondo. Se ela não confiar em você,
se ela não confiar na sua capacidade, se ela não confiar na própria capacidade, a tendência é que ela não experimente aquelas situações que você está oferecendo. E por causa disso, ela abandona a natação. Pode ser que algumas crianças que não tiveram experiências negativas, esses não sejam problemas. O problema seja justamente o oposto. A criança é segura demais, ela se acha capaz demais, e isso pode levar a situações de risco de afogamento. E você tem que frear essa criança. Por que ela acredita que ela pode muito? Porque fora da água ela pode muito. Legal? Então a ideia é a gente entender, por serem ambientes completamente diferentes, esses movimentos fundamentais têm que ser ensinados também dentro da água. Então, mais uma vez, se a minha prática pedagógica, a ideia é pensar que a gente não deveria limitar o nosso saber nadar somente a ideia de fazer crawl-post feito borboleta, se a gente pode privar os nossos alunos, as nossas crianças de tudo isso. Então, o que eu tenho sugerido? Que a gente pegue todas as experiências, o foco é no ensino da natação, legal, vai ensinar os 4 nados competitivos, os 4 nados formais. Que a gente pegue todas as experiências que essas crianças, que esses jovens poderiam ter, pensando desde os esportes em piscina, dos esportes aquáticos, pensando talvez até em esportes náuticos, body surf, bodyboard, as experiências relacionadas, por exemplo, ao mergulho, a nadar em piscina, a nadar no mar. Tem algumas escolas de natação que são próximas do mar ou que têm essa oportunidade de fazer uma atividade no mar, atividades relacionadas à prevenção de afogamentos, que a gente pegue os conteúdos de ensino dessas diversas experiências e coloquem para dentro da nossa adaptação ao meio aquático. Então tem que tomar cuidado com o seguinte, a ideia não é pegar o polo aquático e jogar para dentro da adaptação. A ideia não é pegar o surf e colocar para dentro da adaptação ao meio aquático. A ideia é o que acontece no surf que eu posso trazer para dentro da adaptação ao meio aquático. Então, vou pegar os movimentos especializados, lembra, a ordem é, primeiro eu ensino os movimentos fundamentais, depois o movimento especializado, o movimento esportivo. Eu vou fazer um pensamento reverso, né? Eu vou pegar os movimentos especializados e vou pensar o que desses movimentos esportivos que eu poderia estar jogando para que eles se tornem fundamentais. Essa é a linha de raciocínio. Para que quando a gente ensine os conteúdos da adaptação ao meio aquático, e aqui tem uma proposta desses conteúdos, a gente tenha realmente muita coisa para poder ensinar. Então, quando eu estiver pensando, por exemplo, em respiração, eu não vou limitar o ensino da respiração a só fazer 10 bolinhas na borda. É só entender que tem que inspirar o ar pela boca e expirar o ar pelo nariz. Porque essa respiração, esse domínio ou controle da respiração dentro do ambiente aquático, ele pode ser muito simples ou pode ser muito complexo. Vamos pensar no polo aquático. Não tem como o atleta pensar a maneira que ele vai respirar durante uma disputa de bola. Só que isso vai acontecer de maneira mais saudável se durante o processo de adaptação ao meio aquático ele teve experiências realmente relacionadas ao controle da respiração. Vamos pensar na natação. Muitas vezes as crianças, os jovens que estão aprendendo na área de costas, por exemplo, têm dificuldade em fazer a saída de costas porque não conseguem fazer o deslize na posição dorsal submerso. Então, eles não conseguem controlar o corpo para poder ficar nessa posição e não controlam a respiração, porque a respiração que foi ensinada para elas na adaptação ao meio aquático se resumiu a fazer bolinha na borda, para fazer garrafinha, fazer respiração. Então, todos esses conteúdos, eles podem ser ensinados de maneira isolada e todos esses conteúdos podem ser ensinados de maneira combinada. Todos esses conteúdos podem ser ensinados de maneira extremamente simples ou eles podem ser extremamente complexos. E uma coisa que é muito importante, como eu disse anteriormente, é a gente entender que o objetivo aqui não é ensinar os nados. O objetivo é ensinar os movimentos fundamentais. Então, quando eu estiver falando que eu vou ensinar o salto na adaptação ao meio aquático, eu não estou falando de saída de bloco. Quando eu estou falando de giro do corpo na água, não é a ideia de ensinar a virada olímpica. A cambalhota para frente é um tipo de giro, mas também tem os giros no eixo longitudinal, que podem ser os giros completos, podem ser meios giros, o giro pode ser também de lado, o giro pode ser mais próximo da superfície, pode ser mais no fundo. A sustentação não está relacionada somente a sustentar o corpo na posição vertical. Isso é muito pouco. A sustentação pode ser na vertical, pode ser na horizontal, pode ser com o corpo na diagonal.
Eu posso usar só os membros inferiores, posso usar os membros só superiores, posso ter um material flutuante para me ajudar, posso ter um peso para poder me dificultar, eu posso usar só o braço direito, só com a perna esquerda. Qualquer situação onde eu tenho que fazer movimentos de sustentação deveria ser ensinado na adaptação ao meio aquático. E olha como é que isso depois, por exemplo, a sustentação pode ser importante para o polo aquático, pode ser importante para o nado artístico, pode ser importante para uma prevenção de afogamento. Então a gente está ensinando os movimentos fundamentais, que depois serão os movimentos especializados. Quando eu estiver pensando em propulsão básica, que é o último conteúdo, eu não estou pensando em ensinar pernada de crawl, braçada de crawl. Isso pode acontecer também, mas a ideia é que tipo de movimento a criança poderia fazer dentro da água para que ela se desloque de um ponto ao outro. Isso pode ser com material flutuante, sem material flutuante, na horizontal, na diagonal, no fundo. A gente não ensina as crianças a nadarem de maneira submersa, porque a gente só pensa nos nados que são nados na superfície. Pode ser na posição ventral, pode ser na lateral, pode ser na posição dorsal. Existe um tipo de propulsão, por exemplo, que é muito comum na ideia de salvamento, que é a pernada tesoura, que é com o corpo na lateral. E a gente não ensina isso para as crianças. Porque a gente pensa assim, qual nado que é na lateral? Nenhum. Então por que eu vou ensinar isso para a criança? Perna tesoura, para que isso? Outro erro muito comum que as pessoas têm é entender que na sustentação, por exemplo, a pernada de peito é a mesma coisa que a egg beater, que é a pernada do polo aquático. São movimentos diferentes, são dois movimentos de sustentação, mas são movimentos diferentes. Então, legal. Então, olha quanta coisa que a gente pode ensinar na adaptação ao meio aquático. Então, como eu disse anteriormente, a ideia é a gente pegar, desculpa, todas essas experiências que estão nessa parte branca aí dessa imagem, que são conteúdos de diversas outras experiências no ambiente aquático, e entender onde esse conteúdo pode estar dentro dos conteúdos da adaptação ao meio aquático. Então, por exemplo, o palmateio, onde ele está dentro da adaptação ao meio aquático? Está nas atividades de sustentação. Onde recepção está dentro da adaptação ao meio aquático? Poxa, a recepção de uma bola, por exemplo, no polo aquático, isso pode estar dentro de sustentação, porque para poder receber uma bola, ele tem que saber se sustentar, pode ser que ele tenha que se deslocar. Opa, então recepção, na verdade, está dentro de sustentação e dentro de propulsão. Se eu for nadar no mar, eu preciso ter o senso de direção. Poxa, onde que isso está dentro da adaptação ao meio aquático? Pode estar em flutuação, desculpa, pode estar em propulsão, pode estar em sustentação. Então eu vou criar ambientes na piscina, eu vou modificar a maneira que tradicionalmente a gente vê a nossa piscina, porque a gente só vê a nossa piscina como se ela tivesse 25, 50 metros, para que a gente ensine esses outros conteúdos. Então, se no início a gente pegou os movimentos especializados e pensou como eles podem se tornar os movimentos fundamentais, depois a gente vai ter a lógica oposta. Esses movimentos que foram um dia fundamentais poderão ser utilizados de maneira especializada com mais qualidade, porque a criança, esse jovem, ele tem bagagem motora dentro do ambiente aquático para resolver problemas motores. Isso é muito interessante. A gente, na verdade, muitas vezes mecaniza o movimento, mas a criança não aprendeu a estar dentro da água. É aquela ideia também, a criança consegue nadar 600 metros, mas se ela tiver que parar no meio da piscina e se sustentar, ela morre afogada. Então a ideia é que não seja assim. Então, desses movimentos fundamentais, a gente depois vai torná-los os movimentos especializados. Se a gente for pensar para a natação propriamente dita, onde os movimentos são cíclicos e repetitivos, pode ser que essa bagagem ampla não esteja relacionada diretamente, vamos pensar na natação competitiva, com o desempenho da natação competitiva. Para o polo aquático, eu já penso diferente, porque as experiências gerais dentro da água vão fazer com que o indivíduo controle melhor o corpo dentro da água. E no polo aquático, os movimentos eles são imprecisos não, são imprevisíveis. Tá? Para natação, não, os movimentos são previsíveis. Mas, por outro lado, a gente oportunizar experiências gerais dentro da água por mais tempo vai fazer com que a criança queira estar dentro da água, que ela goste da água, que ela goste da natação, que a criança não perca aquela paixão por estar dentro da água. Eu lembro meu filho, quando ele fazia ainda natação e estava na fase de adaptação ao meio aquático, ele adorava ir para a aula de natação. A gente queria chegar mais cedo no clube, ficava brincando, etc, etc.
Chegou por volta de 6, 7 anos, ele começou as aulas de natação, ele trocou de touquinha e as aulas de natação começaram a ficar mais focadas no ensino do nado de crawl. E ele começou a não querer mais ir para aula de natação. Ele falou assim: papai, eu não gosto mais da natação. Eu falei: por que, Felipe? Você não gosta do professor? Você não gosta disso, disso, disso? Ele: eu gosto do professor, mas agora a gente só fica nadando de um lado para o outro. Isso é chato, isso é cansativo. E o pior de tudo, que ele, que tem 6 anos, percebe isso, e a gente, que estudou, não percebe. Então, por que não, no caso dele, a criança de 5, 6 anos pode começar a aprender os nados formais? Lógico que sim, mas por que não continuar com as atividades de adaptação ao meio aquático mais complexas? Por que não fazer uma transição da adaptação para o ensino exclusivo dos nados formais que seja mais suave, para que tenha os momentos gerais, generalistas, que envolvam criatividade, explorar o ambiente, com os movimentos mais chatos, que a gente sabe que são, mais restritos. Antigamente tudo podia, agora já não pode mais. Então, aquele autoconceito positivo que ele criou, poxa, olha quanta coisa eu consigo fazer no ambiente aquático, que é algo bom para o processo de aprendizagem, esse autoconceito agora já começa a ficar ruim. Poxa, já não serve mais, estou sempre cansado, está sempre tudo errado. Então, que essa transição seja mais paulatina, seja mais suave para quem está em processo de aprendizagem.